Muito obrigada a todos. E hoje eu vou falar sobre o meu hobby, sobre o que eu faço, que é a terapia do pão. Meu nome é Cristina Valeige, eu sou especialista em fermentação natural e faço pães, pizzas e tudo mais que é possível fazer na cozinha. Vou contar um pouco da minha história, como é que eu cheguei aqui, né? Eu não levantei de manhã e falei, vou fazer pão, vou abrir uma padaria. Aliás, eu acho que ninguém que começa seus negócios começa assim, com certezas, né? O pessoal da confeitaria, o pessoal de restaurante, pizza, todo mundo começou pequenininho, com uma ideia de fazer alguma coisa para casa, para se divertir, para passar o tempo. Então, hoje que eu vou falar de pão, que é a minha experiência, ela serve para todo mundo, para todas as áreas. Esse é para lá, né? Então, o tema da palestra é da terapia ao profissional. Por que terapia? Contando um pouco da minha história, eu já fiz muitas coisas na vida. Eu não comecei como padeira, nem como cozinheira, né? Apesar de sempre gostar de cozinhar. A minha família de italianos, todo mundo cozinha desde pequeno. Eu tenho formatura em arquitetura, acreditem se quiser, arquitetura e urbanismo, mas eu não seguia a profissão. Eu fiz muitas outras coisas ao longo desses meus 58 anos de vida. Da arquitetura, eu fui para o comércio, e do comércio eu resolvi transformar o meu hobby em trabalho. Eu tive restaurante durante muitos anos, restaurante por quilo mesmo, sabe? E, nesse período, eu nem pensava em fazer pães artesanalmente ou estar aqui falando com um número enorme de pessoas todos os dias sobre panificação. Por razões de saúde, eu precisei me desfazer dos meus restaurantes, que eu adorava, e eu passei um tempo muito frustrada, porque a gente, quando tem negócio, a gente se acostuma a falar, eu sou a Cris do restaurante tal, parece que você tem um sobrenome, né? Quando você sai desse negócio, você fica meio, quem sou eu, né? E eu aproveitei esse período, deixa eu rodar aqui o negócio. Eu aproveitei esse período para descobrir as coisas que eu amava fazer e que eu tinha vontade e que nunca tive tempo. Por isso, o meu trabalho chama-se a terapia do pão, porque foi num período em que eu precisei me redescobrir, precisei de terapia. Então, o pão apareceu nesse momento e serviu como uma terapia. E eu não tinha ideia de que eu ia trabalhar com pão, né? Eu só queria me ocupar. E as redes sociais tiveram um grande papel na minha vida, porque as pessoas começaram... Eu comecei a postar, né? As minhas coisas que eu estava fazendo no dia a dia, bem espontaneamente. Gente, espontaneamente é uma coisa muito importante hoje, tá? Isso vale, como eu disse, para tudo. A espontaneidade, a verdade nos olhos, a autenticidade, ela cativa o público. Então, esse foi o meu diferencial. As pessoas começaram a se identificar comigo. E aí começaram a querer me acompanhar. E eu comecei a fazer pão. Se vocês pegarem vídeos meus do começo, eram muito rudimentares os pães. Mas, e afinal de contas, o de todo mundo que começa é também, né? E aí, nesse período, eu também comecei a passar outro tipo de mensagem, que é uma das mensagens que eu quero passar aqui hoje, né? Eu não vou ensinar ninguém a fazer pão hoje, eu também não vou ensinar ninguém a abrir uma padaria hoje, mas eu vou trazer aqui uma mensagem de motivação, que nunca é tarde para começar, né? Lá atrás, quando eu comecei a fazer pão, eu achei que não tinha mais nada para fazer, e hoje eu estou aqui influenciando pessoas para fazerem pães e fazerem pães de forma profissional, né? Então, a primeira mensagem é nunca é tarde para começar, tá? Aí, pessoal, sobre mim, já falei um pouquinho sobre mim, eu tenho 58 anos,
30 anos dedicados à gastronomia, o pão nos últimos 10 anos. Eu sou uma defensora do estudo continuado. Eu nunca parei de estudar e nem nunca vou parar de estudar. A gente nunca sabe o suficiente. Então, em todo o meu currículo, eu sou uma pessoa que busco a formação continuada. Faço para mim e recomendo a todos que também façam, certo? Um pouco mais de informação. Acho que eu já falei tudo que está aí, vamos correr. Introdução ao tema. A gente está sempre em construção, não é verdade? Eu contei aqui para vocês que eu era arquiteta e outras coisas, até chegar no pão. E, nesse período, eu passei por uma série de transições, não só na carreira, mas depois que eu comecei a fazer o pão, eu tive uma série de transições, né? O que eu acho importante chamar a atenção de todos? Como você... Ninguém acorda de manhã e fala, você é padeira. Então, você começa com o que tem. Tudo bem, é legal começar com o que tem, né? E aí eu vou falar para vocês dos 4 tipos de padeiros, que são exatamente do grupo 1, a pessoa que começa com o que tem e faz o pão por hobby. Ela não está preocupada quanto custa a farinha, não está preocupada se a água é cara, se gasta muito gás, não está preocupada. Ela está preocupada com a qualidade do alimento. Com o tempo, ela percebe que as pessoas vão gostando do pão que ela está fazendo. Então, ela, sem perceber, sem nenhuma estrutura, sem nenhum preparo, ela migra para o grupo 2, onde ela passa a vender pães de forma doméstica e não percebe que ela já está se transformando num negócio e que ela precisa se profissionalizar. Se profissionalizar, se preocupar com custos, né, de produção, com o valor da sua mão de obra, desculpe, se preocupar com o posicionamento de mercado. Ela não se preocupa com nada disso. Ela simplesmente sai vendendo os produtos que tem. Eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo e que estão vendendo alguma coisa de maneira despretensiosa vão se identificar com isso, né? Então, as pessoas começam a vender, elas não sabem nem formar o preço. É comum eu receber perguntas do tipo, Cris, quanto você acha que eu devo vender o meu primeiro pão? Porque eu não pensei em vender, né? A minha vizinha diz que quer. Eu digo, não sei quanto eu acho. Primeiro, você precisa levantar os custos reais do seu produto, precisa saber seu posicionamento de mercado, precisa saber se você vai vender a qualquer preço e ela encomendar de novo, você vai querer vender de novo, isso está dando lucro para você, né? Não é só, mas eu não me preocupo com isso, eu estou fazendo só por terapia. Por quê? Porque ela ainda não percebeu que ela migrou, foi muito natural. Certo. Aí, então, ela passa para o grupo 3, onde ela já tem uma produção artesanal em casa e deseja o próximo passo. Então, ela já entendeu que ela tem que se organizar, ela já entendeu que ela tem uma marca, ela está vendendo seus produtos ali só no Instagram, no WhatsApp, mas ela sente que na casa dela não dá mais, que ela já tomou conta da cozinha, que ela já tem caixas espalhadas pela sala, que a área de serviço está cheia de equipamento, que o marido abre a geladeira para pegar água e só encontra pão, ou, sei lá, pote de brigadeiro, o que for, qualquer área. Quando a gente começa a produzir em casa, esse momento do crescimento é muito difícil, né? Porque você está lá fazendo na sua casa, no conforto da sua casa. Quando você pensa que você tem que abrir um outro lugar, isso implica numa mudança completa de logística do que você fazia quando estava em casa. Mesmo que você faça em casa bonitinho, seguindo todas as regras da vigilância sanitária, trabalha com toda a higiene, todo o processo bonitinho, você tem um custo enorme agregado quando você passa para uma padaria, né? Vai ter que alugar um ponto, reformar, fazer as instalações adequadas, investir em equipamentos,
né? Não tem como você crescer, sair de uma produção doméstica, mesmo que contínua, sair sem você fazer um investimento. E aí as pessoas continuam fazendo a sua transição sem nenhuma programação, né? E eu acho que é isso que eu queria falar aqui hoje. Cada transição, a pessoa tem que ter uma pausa para se adequar às necessidades daquele momento que ela vai viver, certo? E aí, pessoal, eu não vou falar muito mais dessa questão de profissionalização da pessoa que vai abrir uma padaria, porque abrir uma padaria não é uma coisa simples, né? Ela precisa de um acompanhamento profissional, tanto para cuidar da parte de custos, para cuidar da parte de estruturação, a parte de legislação. Gente, na gastronomia, a gente tem que cumprir as regras da legislação para que você tenha um negócio jurídico acertado, né? A maioria das pessoas que eu conheço, elas não se preocupam em cuidar da parte jurídica, fica só preocupado na receita do pão, na receita do pão. E quando a gente está fazendo pão por terapia, o pão é a nossa preocupação principal, você só precisa pensar naquilo. Quando você vai crescendo e transformando num negócio, o pão, você já não pode mais estar pensando só no pão, né? O pão você já tem que ter automático na sua cabeça. Você já tem que saber fazer aquilo de uma maneira eficiente, de uma maneira padronizada, entregar aquilo já sempre certinho. Você precisa se preocupar com as coisas que você não sabe como padeiro, né? Então, eu escuto muito as pessoas dizerem: poxa vida, eu montei uma padaria, ou eu montei um restaurante, uma confeitaria, a coisa que eu menos faço hoje é pão, a coisa que eu menos faço hoje é cozinhar. Então, é assim, se você monta uma padaria, você tem que entender que você não é mais um padeiro. Você não é mais aquela pessoa que só se preocupa em fazer um pãozinho legal, bonitinho, gostoso. Isso já tem que estar definido lá atrás, né? Você agora é o empresário, tem que ver a padaria como business. Quando a pessoa decide que vai abrir do zero, olha, eu não sei nada, mas eu vou abrir uma padaria do zero, eu vou procurar um assessor que vai cuidar da receita, eu vou cuidar de uma pessoa que vai cuidar da parte de engenharia e arquitetura, eu contrato uma empresa para fazer marketing. Uau, o negócio nasce pronto. Mas 90% das padarias artesanais não nascem prontas. Elas passam por todas essas etapas de transição. E é um erro, porque a gente vê pessoas que já estão no grupo 3, com suas padarias montadas, mas continuam trabalhando como se estivessem no grupo 1 ou no grupo 2. Pessoas que precisam comprar alguma coisa, elas simplesmente pegam o dinheiro, compram e não dão baixa daquele dinheiro. Elas usam, às vezes, né, a garagem de casa e não faz uma contabilidade separada da energia elétrica. Aqui a gente está falando com muitas pessoas que já são, né, do food service, que talvez não se lembrem ou talvez nunca tenham vivido isso, mas na padaria artesanal é muito, muito comum, né? Então, a gente tem que chamar a atenção das pessoas para que elas não cometam esse erro que a gente vê muitas pessoas já cometendo, né? Outra coisa que eu gosto de lembrar é que nós temos o grupo 4. O grupo 4 é aquela pessoa que ela já tem um negócio. Só que todo negócio, pessoal, ele cabe o pão. Todo negócio cabe o pão. Se você tem uma hamburgueria, o pão faz parte do seu negócio. Se você tem padaria, nem se fale. Qualquer restaurante cabe um pão que você vai dar na entrada, no couvert. A confeitaria, ela também pode acrescentar o pão no seu mix de produtos. Então, eu gostaria de trazer aqui, né, a chamar a atenção para as pessoas do quanto o pão pode ser um negócio lucrativo dentro do negócio que você já tem. Afinal de contas, pão é só farinha de trigo, água, sal e levedura, né? Então, é um custo muito baixo que você pode transformar em um produto
exclusivo do seu negócio e trazer mais vendas, mais clientes, mais lucros, certo? Eu vou aqui dizer para vocês a respeito de cada abordagem, né? Não adianta a gente apresentar para um grupo que é tão misto, que está em etapas tão diferentes, eu chegar aqui e trazer uma única solução, né? Não vou conseguir atender a todos. Então, é nesse momento que eu gosto de dizer que, para cada situação de vida que o padeiro ou o empresário do food service está passando, ele tem que ter um acompanhamento específico para ele. Porque o cara que está fazendo o pão de hobby, ele faz com o equipamento que tem em casa. O cara que está fazendo o pão para vender para algumas pessoas, ele precisa de já aumentar o seu equipamento. Aí a pessoa vem e me pergunta, Cris, eu já estou vendendo pão, mas no meu equipamento eu só consigo fazer um pão de cada vez. Eu quero aumentar, eu quero investir. No que eu invisto primeiro? Né? Eu compro uma bancada maior, eu compro uma massadeira para sovar melhor o pão. E eu sempre digo, quando você tem um orçamento limitado, você tem que pensar aonde está o gargalo do seu funil. Qual é o impedimento que está impedindo? A massadeira, venhamos e convenhamos, é um conforto, né? Mas você pode fazer quantos pães você quiser, isso não é seu funil, né? Onde está o seu funil do seu processo? Qual é aquele que trava? E, no caso do 1 para o 2, que é o específico, o funil, pessoal, ele é o forno. Não é a amassadeira, não é a bancada, porque a bancada a gente vai se espalhando, põe um pouco na pia, um pouco numa mesa do lado, você compra uma mesinha, mas o forno não, o forno é o seu gargalo. Então, o primeiro equipamento que você tem que pensar para crescer é um forno que te atenda na sua produção. E aí a pessoa me pergunta, qualquer forno? E eu digo não. Depende do tipo de pão que você pretende produzir. Certo? Cada equipamento, ele tem uma especificação e ele vai dar um resultado de pão diferente para você. Então, saber a escolha do equipamento, a hora certa, o tipo de forno você comprar, é a coisa mais importante quando a gente migra do 1 para o 2. Claro, como eu disse, né, são muitas coisas que tem que ir estudando, mas o forno é o gargalo. Do 2 para o 3, que já tem produção artesanal em casa e deseja o próximo passo, o que é mais importante que a pessoa tem que fazer quando ela toma essa decisão? Tem muitas coisas, né? Tem toda a parte de reforma e tal, mas, assim, você tem que fazer muita conta. O padeiro está acostumado a fazer conta de porcentagem de água, porcentagem de fermento, mas não é um cara muito focado no business, nos números. Está ali querendo a terapia, afinal de contas, começou pela terapia. Então, esse negócio de ficar fazendo muita conta de venda é mais difícil. E aí, quando você sai e vai para um imóvel fora ali da sua casa, são muitos custos que vêm. Então, o que eu mais recomendo é faz conta e veja quantos pãezinhos você terá que vender para dar conta daquele passo que você vai dar, né? Qual o seu projeto para conseguir sustentar aquele negócio? Porque em casa a pessoa não está vendo o custo, porque ela não paga o aluguel, ela não faz essa conta, né? Ela muitas vezes não está nem preocupada com a água, porque é o marido que paga no boleto do condomínio. E aí, quando você monta um negócio e sai da sua casa e todas as contas chegam na sua mão, não tem marido para socorrer, não tem ninguém. Você tem que dar conta de todas as despesas. Aí a pessoa fala, puxa vida, não estou vendendo para isso.
né? Dei um passo maior do que a perna. Então, antes desse passo ser dado, a pessoa tem que ter já um plano de negócios, entender que ela já tem um volume de venda para sustentar aquilo ali e que ela vai correr atrás de mais negócios e que ela vai ter a oportunidade de crescer e de sustentar aquele negócio dela. Porque se a pessoa simplesmente monta um negócio e vai com o jeito que ela já está trabalhando desde o grupo 1, a gente vai ter aí o que a gente vê no dia a dia, que é um número de padarias artesanais que fecham antes do seu primeiro ano. Todo mundo aqui deve ter grupo de WhatsApp, né? Todo dia nos meus grupos de WhatsApp tem gente vendendo equipamento. É porque padaria é um mau negócio? Não, gente. Não é um mau negócio. A margem de lucro do pão é muito grande, né? E o pão cabe em qualquer modelo de negócio. O problema é que as pessoas esquecem que não são mais padeiros do grupo 1, que eles têm que se profissionalizar. Como é que uma pessoa comum, doméstica, dona de casa, né, vai saber se profissionalizar? Ela não vai saber sozinha, né? Então, por isso que eu sou uma defensora do estudo continuado. A cada etapa, você tem que dar uma paradinha ali no seu dia para melhorar a sua formação, o seu conhecimento. E hoje, o padeiro artesanal é o CEO do seu negócio, mas ele também é o marketing do seu negócio. Ele também é o padeiro do seu negócio. Ele também é a pessoa que faz compras. Ele também é a pessoa que faz as vendas, que administra o WhatsApp, que fica fazendo postagem, é ele que tira foto, né? Por quê? Porque se você começar no começo a querer terceirizar tudo, você não consegue, né? E ninguém nem quer, porque a maioria das pessoas começa como se fosse um hobby. Então, por isso que eu digo que, ao longo das mudanças de etapa, ao longo das transições, a gente tem que ir se preparando. E esse projeto que eu participo hoje me agrada muito, porque ele passa exatamente essa mensagem. É a mensagem de empresas que buscam capacitar os seus clientes, né, que buscam captar mais informação para ajudar o food service a vender mais, a vender melhor e a ganhar mais dinheiro, porque trabalhar é bom com o que a gente gosta, né? Todo mundo escolhe trabalhar com uma coisa que te dá prazer, mas não adianta. A gente sempre tem que ter o foco do lucro, o foco do ganhar dinheiro, né? A gente não está aqui só para participar. Já foi a introdução do tema? Está voltando para trás. Espera aí, minha gente, que eu não tenho muito jeito para isso. Aqui eu vou contar para vocês, apenas para ilustrar, alguns exemplos, né, de oportunidades que começam a surgir. Como você identifica a primeira etapa da sua vida, em que você está ali sem saber o que fazer, começa a fazer pão, né? O pão rústico, o pão artesanal, ele vem crescendo muito nos últimos anos para cá, teve um boom, né, na pandemia, tinha gente até que dizia que era pandemia, né? Mas muitas dessas pessoas continuaram fazendo pães. E como começava isso? Eu faço um pão, aí, puxa vida, fazer um dá o mesmo trabalho que fazer 2. Faço 2, não como os 2. Dou para minha amiga aqui, que está com uma cara que adora um pãozinho. Ela ama. Sua amiga, ela não vai ficar pedindo pão para você todo dia. Ela quer ter a liberdade de não precisar comprar, porque não precisar pedir. É chato pedir, mesmo para amiga da gente, né? Então, ela chega e fala, ô, Cris, esse pãozinho aí que você está fazendo, você não vende um para mim, não? Eu falo, amiga, eu te dou. Você fala, não, cara, eu quero, bota um preço nisso aí. Aí a pessoa vai lá e vende. Aí você fala para um, fala para outro, é um negócio que você não tem o controle. E isso não é só com o pão, é com a colega que fez um bolinho e levou numa festa, né? É com um amigo que fez um churrasquinho ali e alguém falou, pô, você não vem fazer churrasco na minha casa?
E é assim que os negócios surgem, né? Então, o cara do grupo 2, como é que o negócio dele cresce? Né? É da mesma maneira. Ele está ali fazendo os pãezinhos dele, fazendo as entregas. Aí chega alguém e diz assim: fulano, eu tenho um restaurante. Você não pode fornecer um pãozinho para mim? Eu tenho lá um consumo de tantas baguetes. Você não pode fornecer pão para mim? Ah, eu posso. E aí você vai abraçando, 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 e o seu negócio vai crescendo. Né? A venda para condomínio. Poxa vida, na pandemia, o pessoal fazia pão em casa e vendia, não tinha nem contato. Punha no grupo do WhatsApp do condomínio, e aí fazia a sua venda, a pessoa ia na porta de casa, pegava. A pandemia acabou, mas os negócios continuaram. Principalmente as pessoas do grupo de serviços, que não podia fazer o serviço, né? Porque comida continuou rolando, mas os serviços pararam muito. Aí essas pessoas mudaram, migraram. Eram maquiadores, prestadores de serviço, cabeleireiro e outras coisas mais. Muitos viraram. Então, eu tenho alunos que hoje fazem pão e já estão com as suas padarias artesanais em casa. Eu já tenho alunos que estão fazendo pães congelados, porque tem gente que não quer receber o pão pronto, a pessoa quer receber o pão pré-assado, só para finalizar. Aí você pergunta: nossa, mas pode dar certo isso? Super dá certo. O pão é um alimento que aceita praticamente tudo, né? Então, você pode ser o cara que faz o seu pão personalizado no seu negócio, mas você também pode ser o cara que faz, que compra o pão de uma outra empresa, né, terceiriza esse serviço, não investe o seu equipamento e você compra de outra pessoa. Né? E aí a outra pessoa que vai fazer a indústria dela de pão congelado, isso acaba virando uma rede. Então, eu gosto muito de falar que o pão aceita todas as opções, né? A panificação, ela abraça e pode estar em qualquer mesa, certo? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Eita, os meus agradecimentos, vamos voltar lá nos exemplos. Espera aí. Como é que está o meu tempo aqui? Posso continuar. Eu gostaria de dar mais exemplos, né? Exemplos de, por exemplo, um amigo que tem hamburgueria, e ele começou a fazer hamburgueria e ele comprava pão terceirizado. E ele não estava satisfeito com o cara que entregava pão para ele, né? O pão não vinha na qualidade, não vinha sempre do mesmo jeito, às vezes faltava, ele precisava de uma quantidade e não tinha. O que ele decidiu fazer? Ele falou: vou fazer meu próprio pão. E ele começou a fazer o próprio pão, mas ele fez direitinho, porque ele já tinha hamburgueria. Então, ele fez nos padrões certinhos. E aí ele começou a produzir para ele, ele começou a ter uma sobra de demanda da produção para ele. Aí ele começou a oferecer no mercado para outras hamburguerias. E hoje, a hamburgueria não é mais o negócio principal dele. O negócio principal dele virou o pão. Coisa que você não imagina. Ele não saiu de casa e disse: hoje eu vou abrir uma padaria de pão de hambúrguer para atender várias hamburguerias. Não, o projeto inicial dele era o pão, era o hambúrguer, né? Mas ele buscou fazer dentro da casa dele, né? O pessoal que vende pão para as padarias, para as cantinas, esse é um mercado muito grande, porque as cantinas de antigamente, elas faziam o próprio pão, né? Só que com a questão de espaço, de logística, muitas delas resolveram não fazer o pão, mas elas continuam querendo dizer que tem o próprio pão. Como é que elas fazem isso? Elas compram pão congelado, né? E o mercado, se você for numa feira de panificação hoje, você vai ver que o pão gigante é o mercado de pão congelado, né? Eles fazem o pão. Ah, Cris, qual é o momento de congelar o pão? Né? Eles pré-assam o pão artesanal e você leva lá para a sua cantina ou para a sua casa ou aonde quer que seja o seu negócio. Você só precisa finalizar no forno e você entrega para o seu cliente
a experiência de um pão recém-assado, e não requentado. E o pão é tão versátil que ele aceita também ser congelado cru, antes de pré-assar, só os pãezinhos modelados. A maneira de armazenar isso é muito prática, né? Porque os pãezinhos, depois de congelados, eles podem ser colocados num saquinho, congelados ali, e você vai assando conforme você tem a necessidade, certo? E aí, pessoal, a questão, né, de ter a possibilidade de fazer muitas coisas com o pão. Mais um exemplo, durante a pandemia, as pizzarias tiveram que se reinventar em muitas coisas, porque o forte de quem tinha salão quebrou, né? Ficou só com delivery, os salões não podiam. Muitos amigos meus de pizzaria me procuraram nessa época para dizer: Cris, pão o cara come durante o dia todo, não tem horário. O que eu posso fazer aqui no forno de pizza? Então, alguns eu fui lá, analisei a situação e desenvolvemos receitas que eram possíveis serem feitas com os insumos e com os equipamentos que a pizzaria já tinha, né? E quem é que nunca foi numa pizzaria e não comeu uma fatia de pão de linguiça, que é o famoso tórtano? É um pão que dá muito lucro. A linguiça você já tem na pizzaria, né? A farinha, todos os ingredientes. E o tórtano é um pão que é possível fazer com a sobra da massa da pizza que não trabalhou. Então, a gente consegue colocar num negócio de food service um produto à base do pão que ele não tinha, mas que agrega valor ao negócio dele, não só em termos de imagem, mas agrega valor de dinheiro, de lucratividade. Uma massa que passou do ponto, que não dá mais para usar, porque ele esperava uma venda e não teve, ele transforma num outro produto, e isso vai diminuindo o prejuízo. Porque em todo negócio, né, pessoal, a administração das perdas é muito importante. Então, junto o lançamento de um produto novo, um produto que agrega, um produto que a pessoa gosta, que tem a ver com o negócio e que vai trazer lucratividade e satisfação, certo? Eu também tenho exemplos de pessoas que começaram a fazer pão por terapia e foram convidados a fazer apresentações e palestras e transformaram o conhecimento que eles tinham do pão em um negócio. Então, o mais importante aqui para mim, hoje, nessa apresentação, é trazer a ideia de que o pão cabe em todas as oportunidades, que o pão pode ser, né, não só 4 modelos de padeiros, mas todo mundo que tem um negócio de food service, se quiser, pode incluir o pão no seu negócio, sem precisar mudar muito a estrutura daquilo que você já faz, certo? Vamos lá? Eu, antes dos agradecimentos, eu queria abrir aqui para o pessoal, se quiser alguém fazer alguma pergunta, né? E a gente tem muita gente de food service aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Então, vamos seguir. Certo. Os meus agradecimentos aqui, então, a todos que participaram da Food Service Academy, e o meu convite, né, para que vocês continuem acompanhando as palestras que vêm vindo aqui, que tem muita gente importante e legal para transmitir o conhecimento. Muito obrigada a todos que me acompanharam, e foi um prazer. Obrigada.